Inicialmente, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo, especialmente aos membros da banca, que disponibilizaram seu tempo para estar contribuindo e avaliando o meu trabalho. Meu nome é Tatiane Regina Arthur, sou orientada pela professora doutora Lúcia Matheus e coorientada pelo professor Dr. João Batista Pinho. O título da minha tese é Tamnofilide na Amazônia, tendência dos estudos de ocupação às margens do rio Xingu. Entender os padrões e os processos que levam à distribuição das espécies, tanto espacial quanto temporalmente, tem sido alvo de estudos em diferentes áreas, como biogeografia, ecologia, biologia da conservação, manejo da vida silvestre. E essa distribuição ela pode estar associada a características como clima, uso do solo, dispersão e interação biótica. Esses fatores, tanto bióticos quanto abióticos, eles podem atuar de maneira diferente dependendo da escala espacial. Dentro da ecologia, utilizamos as estimativas de ocupação de espécies em determinadas áreas para entender um pouco sobre o estado atual de conservação dessas espécies. A dinâmica de ocupação de uma espécie está associada principalmente às características de microhabitat, ou seja, ela é uma avaliação em uma escala espacial menor, denominada como local ou regional. Principalmente, a ocupação está associada à oferta de recursos, tanto alimentares, quanto de refúgio, quanto também para a própria reprodução. Outros fatores que podem influenciar a ocupação são a presença de predadores e competidores, além, claro, da própria estrutura da vegetação da região. Para que esses modelos de distribuição sejam mais precisos, é preciso conhecer um pouco sobre o nicho das espécies. Como nicho, a gente tem informações tanto dos requerimentos quanto dos papéis fundamentais que são exercidos. No caso das aves, podemos listar a controle de praga, a polinização, também a dispersão de sementes e o serviço de catadores. A biodiversidade de aves, a biodiversidade em geral da Amazônia, ela tem sido alvo de diversos estudos para entender os seus padrões. No caso das aves, principalmente a sua riqueza está sendo associada aos processos históricos, à questão de isolamento e também os fatores que levaram à especiação. Quando avaliamos e consideramos um gradiente rural-urbano, percebemos que existe uma diminuição na riqueza e variação na composição das espécies, principalmente porque as espécies elas têm uma reação diferente conforme ocorrem as perturbações no sistema. Mas as espécies que forrageiam no solo ou próximo deles são as mais sensíveis a esse tipo de perturbação, pois elas são sempre bastante associadas e fiéis ao seu tipo de habitat. Isso inclui a família Tamnofilide. As alterações no uso do solo têm gerado cada vez mais alterações na paisagem geral, formando ambientes que são manchas de habitat adequado imersos a uma matriz totalmente alterada. Isso tem levado à possibilidade de extinção das espécies, principalmente devido a menores imigrações, maior efeito de borda, maior colonização de espécies invasoras, menor conectividade entre as manchas adequadas, maior possibilidade de efeitos estocásticos, além da alteração das interações bióticas. Estudos que consideram a proximidade com áreas alteradas antropicamente de diversas maneiras, elas mostraram que existe uma homogeneização da composição das espécies, da diversidade taxonômica e da diversidade funcional. Na Amazônia, desde a década de 70, tem sido registrada uma crescente alteração na paisagem, principalmente a remoção da floresta primária, através do desmatamento. A região de transição Cerrado-Amazônia, ou também conhecida como Arco do Desmatamento, são onde apresenta os maiores índices de desmatamento na região e também são áreas de cabeceira dos principais afluentes da margem direita do rio Amazonas. As áreas de floresta primária que ainda permanecem, elas estão inseridas ou em terras indígenas ou em unidades de conservação principalmente. São poucas as áreas
de floresta primária que se mantém sem estar nesses dois tipos de ambiente. Após anos de uso, em alguns casos ocorre o abandono dessas áreas e inicia um processo de florestas de regeneração, que surge a floresta secundária. Em ambientes, em áreas tropicais, algumas regiões podem encontrar é possível encontrar maior quantidade de floresta secundária do que floresta primária. E a recuperação da riqueza, ela pode levar de décadas a séculos. Apesar das aves serem utilizadas para avaliação da conservação, do papel na conservação e na manutenção das espécies devido à sua taxonomia ser documentada e também a sua sensibilidade às mudanças, é possível perceber que as florestas secundárias elas atuam como um refúgio, muitas vezes temporário, para as espécies, considerando a matriz em que estão sendo inseridas, mas que as florestas primárias elas são fundamentais para a manutenção das espécies. Outro tipo de ambiente que muitas vezes mantém as florestas primárias ou são utilizados como refúgio para a fauna são as florestas ripárias, que são a vegetação às margens dos rios. No Brasil, essas áreas elas são consideradas como área de proteção permanente pelo Código Florestal Brasileiro e a sua remoção ela implica em diversas alterações no sistema hídrico, como possibilidade de enxurrada e alteração da umidade na região. Devido à crescente demanda energética, mais unidades geradoras de hidroeletricidade estão sendo instaladas em diversas regiões, não sendo diferente na região amazônica. Até o momento, são registradas 350 unidades instaladas e funcionando. Entre elas, listamos a usina hidrelétrica de Belo Monte. Durante o seu período de construção, instalação e até o seu funcionamento, houve alteração na densidade de população humana na região, alterou o padrão de desmatamento, principalmente devido à necessidade da construção das suas instalações e também devido à presença do reservatório, houve alteração do ciclo de inundação. A usina de Belo Monte ela está instalada no rio Xingu, nas proximidades da volta grande do rio Xingu. Os efeitos que o reservatório de uma usina hidrelétrica possui na comunidade adjacente, no ecossistema em geral, ele pode não aparecer no momento, ele pode ser um efeito a longo prazo. E as medidas de efeitos elas não são tão claras, pois são diversos fatores que vão estar influenciando são fatores que vão estar influenciando no desempenho desse ecossistema. Durante o período de instalação e funcionamento, diversas áreas foram alteradas e desapropriadas, tanto para a construção, claro, mas também para a transformação em área de proteção permanente, que anteriormente não existiam. Com isso, nessa região também existiu o surgimento da regeneração florística em algumas áreas. Diante da constante alteração da paisagem que existe na Amazônia, as aves insetívoras elas são um bom mecanismo, um bom sistema para entender um pouco do efeito disso nas espécies, principalmente por serem sensíveis às mudanças. Muitas dessas espécies são residentes e elas são especialistas no recurso que consomem. Nisso, podemos listar a família Thamnophilidae, que é uma das famílias mais diversas da região amazônica. São aves insetívoras de subbosque que possuem voo de curta distância, ou seja, não são capazes de voar a distâncias muito longas. Seu porte ele é pequeno a médio e o forrageamento ele é feito principalmente em vegetação arbórea ou rasteira. São pouquíssimas as espécies que podem estar explorando a cobertura do dossel. Aqui, nessa tese, buscamos entender a ocupação por espécies da família Thamnophilidae em uma região nas margens do rio Xingu. No primeiro capítulo, buscamos entender quais são as tendências dos estudos que estão sendo realizados na Thamnophilidae na Amazônia e também qual é o estado atual de conhecimento. No segundo capítulo,
avaliamos a dinâmica de ocupação de Cercomacroides nigrescens no baixo rio Xingu, na região amazônica. E no terceiro capítulo avaliamos a ocupação de aves insetívoras às margens do rio Xingu. O papel que é desempenhado pelas aves dentro do ecossistema ele pode ser fundamental para o seu funcionamento. Entre essas funções, destacamos o controle de pragas. Esse controle de pragas ele pode ser feito pelas aves insetívoras. Essas aves elas vão estar controlando a densidade de artrópodes herbívoros dentro de sistemas de plantio. Com isso, pode estar ampliando o rendimento agrícola, aumentando assim a valoração da visão em relação a essas espécies. Isso fica mais evidente em sistemas agroflorestais que estão sendo alvos de estudos, incluindo na região amazônica. A família Thamnophilidae tem 230 espécies descritas, são considerados territorialistas e monogâmicos, ou seja, eles permanecem muito tempo na mesma área. Com isso, são mais suscetíveis às alterações da paisagem que estão ocorrendo. Diante disso, vamos descrever as tendências e avaliar o estado de conhecimento sobre a família Thamnophilidae. Para isso, fizemos uma busca no Web of Science utilizando as palavras Thamnophilidae, Antbirds e Amazon. Após isso, extraímos de cada artigo o ano, o período, o autor, palavra-chave, título, espécie presente no estudo e a coordenada geográfica. Para as visualizações dos resultados, utilizamos o pacote Bibliometrix no programa R e também utilizamos o programa QGIS. Encontramos 73 artigos publicados ao longo dos anos de 1969 a 2019. Alguns dos anos não houve nenhuma publicação. Em 2017 foi o ano que teve o maior número de publicações, foram 7, seguido de 2018 com 6 artigos publicados. O periódico que teve o maior número de artigos publicados foi a Wilson Journal of Ornithology, e a revista que apresentou o maior número de citações foi a Ecology. Os autores que tiveram o maior número de publicações foram Whitney, Isler e Whistler, mas destacamos o trabalho realizado por Stauffer e Beauregard de 1995. Até o presente momento da revisão, contava com 389 citações. Os autores eles são predominantemente do Brasil e dos Estados Unidos. As colaborações elas são feitas principalmente com o Brasil e os Estados Unidos. E podemos perceber também que não existem muitas colaborações entre o Brasil e outros países da América do Sul. Encontramos algumas colaborações entre Brasil e Colômbia, mas não com os outros países. Em relação à espacialização dos dados, das coordenadas retiradas dos artigos, nem de todos, não foi possível retirar de todos os artigos, alguns não constavam. Podemos perceber que existem algumas lacunas espaciais. Essas lacunas elas devem ser devido à dificuldade de acesso ou algum empecilho que limita o acesso a essas regiões, ficando assim, para estudos futuros, indicações de áreas que a gente poderia encontrar mais informações sobre as espécies dessa família. Através das palavras-chave e das palavras utilizadas no título, podemos perceber que existem vários estudos que são feitos considerando a taxonomia, a especiação, filogenia e a própria biologia de reprodução. Entretanto, são poucos estudos que são feitos com a abordagem de entender as interações bióticas, entender também o uso de habitat, entre outras características. Sendo assim, ainda existe uma gama de informações e aspectos que não estão sendo abordados dentro para essa família. Muitas das espécies estiveram presentes em apenas um único artigo, enquanto que Willisornis poecilinotus esteve presente em 21 dos artigos. Dentre as espécies Thamnophilides
encontramos nessa revisão, essa é a espécie que possui maior número de informações publicadas. Ao buscarmos o estado de conservação na lista vermelha da IUCN, percebemos que muitas dessas espécies elas são consideradas com pouca preocupação, apesar de algumas delas estarem na lista com algum nível de ameaça. Ao olharmos o livro vermelho brasileiro de ameaça da conservação, encontramos 3 espécies listadas: Phlegopsis nigromaculata confins, Phlegopsis nigromaculata paraensis e Thamnophilus nigrocinereus etsuzi. A ampliação do conhecimento sobre essas espécies leva a informações e categorizações mais precisas do estado atual de conservação. Sendo assim, cada vez mais é necessário que existam estudos onde abordam tamanho populacional, informações populacionais em geral, para que essas listas cada vez mais estejam mais atualizadas sobre o estado de conservação de todas as espécies. Para os capítulos 2 e 3, utilizamos dados que foram coletados às margens do rio Xingu, próximo à usina hidrelétrica de Belo Monte, localizado no estado do Pará, no Brasil. Essa região ela é conhecida devido à sua rica diversidade. A fitofisionomia presente no local ela é principalmente com de três categorias, que poderiam ser categorizadas como floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aluvial, que é passível de inundação, as florestas secundárias, que são as florestas áreas que estão em regeneração. Para a amostragem dos dados, foram estabelecidos módulos, são esses agrupamentos espaciais do sítio de amostragem. Cada um desses módulos ele é composto por 2 trilhas, separadas 1 km uma da outra, e podem ter até 6 sítios amostrais em cada uma dessas trilhas, que são separadas por 1 km também. Essa é uma região que tem sazonalidade da pluviosidade, ou seja, existem períodos de seca e período de chuva. O registro da presença das espécies ele foi feito através do censo por transecto por 3 dias consecutivos durante 10 minutos por um observador experiente. No segundo capítulo, avaliamos a dinâmica de ocupação de Cercomacroides nigrensis no baixo rio Xingu, na região amazônica. É uma espécie que ela tem categorizada de ser de pequeno porte, basicamente, e ela possui dimorfismo sexual, como pode ser visto nas imagens. Thamnophilidae são conhecidos por serem influenciados muito pela qualidade da mancha em que estão presentes, a densidade da vegetação do subbosque e também pelo isolamento de grandes manchas de hábitat, que são os fundamentais que determinam a sua presença nessa região. Considerando todas as alterações que ocorreram e estão ocorrendo na região, acreditamos que a distância entre os hábitats seja influenciador na ocupação. A maior ocupação das espécies ocorre em áreas que não foram anteriormente perturbadas e a maior ocupação do habitat irá ocorrer em períodos com maior pluviosidade. Para isso, utilizamos dados de censo, que foram os registros de presença e ausência, em 83 sítios. Incluímos nas análises informações de pluviosidade, módulo, unidade de paisagem EVI. As amostragens elas foram realizadas entre os anos de 2013 a 2017. Ao total foram 9 períodos de amostragem. Utilizamos modelo de ocupação para múltiplas estações para uma única espécie. Ele é um modelo hierárquico e considera a detecção como imperfeita. Existem 2 submodelos. Um submodelo que avalia o estado de ocupação, estimando as probabilidades de ocupação inicial, probabilidade de colonização e probabilidade de extinção local, e outro submodelo que está avaliando os processos de observação. Nesse caso, são as probabilidades de detecção da espécie. Nesse tipo de abordagem, temos a descrição de 2 períodos. Os períodos primários, que são os períodos de amostragem, e os períodos secundários, que são
as réplicas de censo nesse caso. Dentro dos períodos secundários, ele precisa ser estruturado de uma maneira que não ocorra. As réplicas, geralmente, elas são ou temporais, ou espaciais, ou mesmo metodológicas. No nosso estudo, ela foi considerando os 3 dias consecutivos de censo realizado na região, em cada um dos sítios. E entre os períodos primários, que são as nossas estações, pode sim haver alteração de estado de ocupação. E essa alteração ela é estimada através da colonização e extinção local. Consideramos que o estado atual de ocupação ele é em função da distribuição Bernoulli da probabilidade inicial de ocupação. Isso para o primeiro período de amostragem. Nas demais, o estado atual de ocupação ele é condicionado ao estado de ocupação do período anterior e através das métricas de probabilidade de extinção local e colonização local. Além disso, o estado de ocupação da espécie em cada um dos sítios, em cada um dos períodos, ela é condicionada à probabilidade de detecção da espécie. Inserimos a covariável unidade de paisagem, ou seja, a fitofisionomia, para estimar a probabilidade de ocupação inicial. As variáveis EVI, módulo e pluviosidade foram incluídas para análise as estimativas de extinção local e colonização. Para estimar a probabilidade de detecção, inserimos a covariável módulo. Utilizamos as cadeias de Markov para estimar as distribuições posteriores. Utilizamos 30.000 amostras, 10.000 espaços em Bernins, 3 cadeias e priores não informativas. Utilizamos o programa R e o pacote programa R e o JAGS, através do pacote RJAGS. Consideramos que uma covariável possui efeito sobre um parâmetro quando o intervalo de credibilidade da estimativa dessa covariável não inclua o zero no seu intervalo. Ao avaliarmos a probabilidade de detecção, percebemos que houve variação temporalmente. A detecção ela variou de 0,6 a 0,37. No ano de 2015, podemos perceber um crescente aumento nessa probabilidade de detecção. E também a covariável módulo, ela influenciou na detecção, ou seja, dependendo do agrupamento espacial que estava sendo analisado, ela possuía diferente probabilidade de detecção. A probabilidade de ocupação inicial ela foi de 0,87, estimando que a espécie esteve presente em 72 dos sítios amostrados. A unidade de paisagem ela não foi uma covariável que influenciou na estimativa da ocupação inicial. Quando consideramos a probabilidade de extinção local e a probabilidade de colonização, não percebemos alterações significativas de nenhum dos dois parâmetros. Não houve nenhum efeito das covariáveis sobre a extinção local. Entretanto, encontramos efeito negativo da covariável módulo sobre a probabilidade de colonização para Cercomacroides nigrensis. Ao longo do tempo, podemos perceber que existe uma tendência à diminuição dos números ocupados pela espécie, onde a espécie esteve presente, indicando que pode estar havendo uma diminuição da adequabilidade na região para essa espécie. Essa espécie ela tem a capacidade de estar forrageando em ambientes que são de borda, então, às vezes, a regeneração ela pode estar fazendo com que as espécies estejam buscando outros ambientes, ou mesmo apenas diminuindo a sua área de vida, que implica no número de analisados que seja menor. No terceiro capítulo, a ocupação de aves insetívoras nas margens do rio Xingu, na região amazônica. A constante alteração no uso do solo tem gerado paisagens que são fragmentadas e manchas de habitat que estão desconectadas, e isso
aumenta o efeito de borda, a presença de borda e outras características que levam à diminuição do número de aves. Na Amazônia, devido à presença da sazonalidade da pluviosidade, existe uma relação entre os períodos de seca e os maiores índices de desmatamento. Principalmente, existe uma relação com eventos de presença de fogo, pois muitas dessas pessoas elas utilizam fogo para estar limpando essas áreas que estão sendo abertas, fazendo assim um dano muito grande à região próxima, pois muitas vezes podem acabar perdendo o controle desse fogo, dessa queimada. Nesse contexto, as florestas secundárias e as florestas ripárias elas surgem como áreas fundamentais para a manutenção das espécies, pois elas são os únicos refúgios que estão sendo disponibilizados para as espécies. Os dados de presença e ausência podem ser utilizados como para estimar a proporção de locais ocupados pelas espécies. Com isso, podemos fazer avaliações de estado de conservação das espécies ao longo do tempo. Aqui, esperamos que a pluviosidade e a vegetação da região tenham um efeito positivo sobre a ocorrência das espécies, que a altitude tem uma relação negativa com a ocorrência das espécies. Buscamos testar se o rio Xingu atua como limitante na dispersão das espécies, ou seja, exista diferença de ocorrência das espécies entre as margens. E a distância do rio Xingu também influencia na ocorrência das espécies. E ainda esperamos que o número de locais ocupados pelas espécies e o número de espécies presentes na região aumente ao longo do período avaliado. Novamente, utilizamos dados de censo e registro da presença e ausência das espécies. Agora, utilizamos dados de 69 sítios. Continuamos usando os 9 estações de amostragem. Incluímos nas análises covariáveis EVI, pluviosidade, altitude, margem do rio Xingu, distância para a margem do rio Xingu e a variável modo. Aqui, avaliamos apenas a probabilidade de ocupação de cada uma dessas espécies, não avaliamos a dinâmica de ocupação, e voltamos a considerar que o estado real de ocupação ele é em função de uma distribuição Bernoulli da probabilidade de ocupação, sendo que essa probabilidade de ocupação ela pode ser influenciada pela margem do rio, pelo módulo, pela altitude, pelo EVI, pela distância da margem do rio Xingu e também pela pluviosidade. Entretanto, esse estado de ocupação ele é ponderado pela probabilidade de detecção de cada uma dessas espécies em cada sítio, em cada uma das estações. E a probabilidade de detecção ela foi estimada considerando a estação em que é avaliada. Utilizamos novamente as cadeias de Markov para estar estimando as posteriores, as distribuições posteriores. Utilizamos 80.000 amostras, 10.000 passos de Burnett, 3 cadeias e ao construir os modelos, utilizamos priores não informativos. Não encontramos diferença de probabilidade de detecção entre as estações, ou seja, as estimativas de probabilidade de detecção se mantiveram constantes ao longo do tempo para cada uma dessas espécies, apesar de algumas das espécies apresentarem uma variação maior de estimativas médias de detecção, mas os seus intervalos de credibilidade eles se sobrepuseram, então não apresentando diferença significativa. Ao considerarmos as covariáveis para estimar a probabilidade de detecção, elevação não foi uma covariável que influenciou, então os ambientes mais altos ou são mais baixos, que são passíveis de inundação, não apresentaram diferença. O EVI, ou seja, a mudança da vegetação, onde poderia ser um efeito da regeneração florestal, também não influenciou. A distância do rio Xingu, a distância da margem do rio Xingu, ela apresentou efeito positivo para Cercomacra cinerascens, Myrmoterula multostriata e Thamnophilus dictocephalus. E um efeito negativo para Myrmelachis rufacei
e tamnofilos doleados. A covariável módulo, ela não influenciou na estimativa de ocupação das espécies, ou seja, não encontramos efeito do agrupamento espacial dos sítios avaliados. Pluviosidade também não influenciou, ou seja, os períodos de seca e de seca de cheia não tiveram estimativas diferentes. E as margens do rio Xingu não afetou a ocupação dessas espécies. O rio Xingu, ele é descrito como um rio de rios. Isso pode ser um fator que tenha gerado essa não diferença entre as margens. Mas estudos futuros de genética são necessários para ver se existem diferenciação genética entre as populações das duas margens. Em relação aos sítios ocupados pelas espécies, podemos perceber que não existem diferenças significativa entre os anos para cada espécie. Apenas existem espécies que ocupam praticamente em todos os sítios avaliados durante os anos considerados, enquanto que temos outras espécies que são presentes em pouquíssimos dos sítios avaliados. Quando consideramos o efeito das covariáveis sobre todas as espécies, nesse caso são as 36 espécies que foram utilizadas no estudo, percebemos que a pluviosidade ela tem um efeito negativo, ou seja, as maiores ocorrências são registradas no período de menor pluviosidade, seria um período de seca. No período de seca pode ocorrer uma menor disponibilidade de recurso, então os indivíduos eles precisam ampliar um pouco sua área de vida, com isso pode ocorrer em novos espaços. E no período de chuva coincide com o período reprodutivo de muitas dessas espécies, então eles vão estar em uma área de vida menor para estar fazendo a proteção do ninho. Com isso, reduzindo o número de locais ocupados. O número de sítios e o número de espécies na região, ela não houve diferença significativa, manteve basicamente constante ao longo da avaliação do nosso estudo. Ao longo dos anos, muitos estudos foram realizados na Amazônia, em diversas áreas, em diversas escalas espaciais também. Mas verificamos que existe pouco destaque para a família Thamnophilidae, gerando, assim, um grande desconhecimento de aspectos biológicos e ecológicos para essa espécie. Cercomacroides nigris apresenta na região avaliada uma possível perda de adequabilidade de habitat, visto que podemos perceber que existe uma tendência à diminuição do número de locais ocupados ao longo do enquanto que para 36 espécies de Thamnophilidae, não percebemos que existe essa perda de adequabilidade, sim que possa estar aumentando a adequabilidade, visto que o número de espécies e também o número de locais ocupados por elas tende a estar aumentando. A construção e instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, apesar de todos os impactos, ela criou áreas que estão em processo de regeneração, devido à transformação de áreas de proteção permanente. Associado a proximidades à floresta primária, com isso pode ser que esteja gerando uma manutenção da adequabilidade da região para a presença dessas espécies, dessas aves insetívoras de bosque. Quero agradecer ao CNPq pela bolsa durante o doutorado, agradecer ao PPG de Ecologia e Conservação de Biodiversidade por todo o conhecimento dos professores, o LEMARP, que é o laboratório que eu sempre estive presente, ao Laboratório de Ornitologia da UFMT, aos professores Lúcia e João, por todo o carinho e principalmente por me acalmarem durante esse processo de construção dessa tese, ao meu marido pela paciência ao longo dos anos, a minha família em geral, sempre esteve presente, manteve o apoio, e aos meus amigos que tornaram esse caminho sempre mais leve e possível de se cumprir. Em especial, quero dedicar a meu mais novo companheiro de trabalho, que tem me acompanhado nos últimos períodos de doutorado. Sem o apoio de todos vocês, não seria possível. Muito obrigado. Gratidão é a palavra que representa o momento.